Você sabe por que esse vídeo não tem uma super edição, super capaz de fixar a sua atenção, de fazer canalizar todo o seu foco para o que está sendo dito aqui? Pelo simples fato de eu estar começando. Então, pessoal, vocês já devem ter notado que de umas 3 semanas para cá, seja no Instagram ou aqui, eu comecei a produzir conteúdo relacionado ao mundo financeiro. E como todo bom começo, não é fácil. A gente está se dispondo a algo novo, a gente está acreditando no conhecimento que a gente tem hoje, na capacidade que ele tem de transformar a vida de alguém. Eu acredito nessa via de mão dupla. À medida que eu for produzindo conteúdo e vocês forem ouvindo esse material, consumindo esse material, vocês também vão responder de alguma forma. E eu já tenho recebido boas respostas de como os vídeos têm ajudado e trazido reflexões. E isso é maravilhoso. E também falando sobre isso, eu queria trazer uma coisa assim, talvez um pouco mais polêmica, um pouco mais no coração, e que eu acredito que é muito necessário, tá? É muito comum a gente se comparar demais e a gente se achar pequeno demais para dar início a muitas coisas nas nossas vidas. E uma dessas coisas é o planejamento financeiro. Você pode achar, por exemplo, que você tem pouco dinheiro para começar. Poxa, Fábio, eu lembro lá da sua regrinha, que nem é sua, do homem lá mais rico da Babilônia, dos 10% ao mês. E eu vou conseguir poupar esses 10%. Eu estou me comprometendo a poupar, Fábio. Mas esses meus 10% são apenas R$ 200. E eu acho que não é suficiente. Aí eu vou olhar para você e dizer assim, por que não é suficiente? Não, porque, cara, é muito pouco e não vai dar, é melhor, sei lá, eu vou comprar um tênis com esse dinheiro, vou gastar de hambúrguer, porque é muito pouco, não vai se traduzir em nada significante para minha vida. O caminho não é esse, tá? Porque, antes de mais nada, esse planejamento, ele é o seu planejamento. O que é que eu quero dizer com isso? Cada pessoa tem a sua jornada de aperfeiçoamento, de tradução dos seus propósitos em metas financeiras para que a gente chegue a algum lugar. E esquece essa história de que é pouco, tá? É o seu planejamento, é a sua jornada, não importa se alguém está começando com mais ou menos dinheiro que você, que eu. Todo mundo já passou por algum tipo de dificuldade financeira. Pode ser o seu momento, talvez você não tenha nem esses R$ 200 para começar, mas a gente precisa se dispor a começar. Esse vídeo é muito mais sobre um encorajamento, sobre você se permitir viver essa transformação, tá? Ver os juros compostos trabalharem para você ao longo dos anos. Mas eu também não quero prometer a você que os simples R$ 200 por mês, tá? E não quero menosprezar esse dinheiro de forma nenhuma. Eles serão a solução financeira da sua vida. Você deve apoiar ali toda a sua confiança nisso. Não. Por quê? Porque na nossa busca por excelência, por melhorar, você certamente também vai buscar outras formas de se enriquecer como pessoa, conhecendo outras pessoas, trazendo novas ideias, uma nova roupagem, se aperfeiçoando profissionalmente. Então, tudo isso provavelmente também vai se traduzir numa melhora financeira. Você vai se educar mais, a gente vai trabalhar algumas coisas aqui no nosso orçamento que a gente pode cortar, pode repensar se realmente a gente precisa disso, pode pensar num fluxo de caixa mais acessível quando a gente precisa adquirir algum bem que é um pouco mais caro, mas que a gente sente necessidade, que vai fazer bem à nossa família. Então, naturalmente, a sua busca por excelência vai te levar a poupar mais do que esses R$ 200, tá? E se você tinha, sei lá, uma meta de R$ 100.000, por exemplo, eu simulei aqui, você chega a R$ 100.000 com esses R$ 200, né, considerando uma taxa de aplicação de 1% ao mês, até você pode conseguir um pouco mais do que isso nesse cenário de juros atual, você levaria 180 meses, algo aí em torno de 15 anos. Claro que esse poder de compra de 100 mil não é o poder de compra dos 100 mil hoje, então não se iluda, porque a inflação, que é fruto muitas vezes da incompetência governamental, vai corroer esse teu patrimônio. E você também provavelmente vai pagar imposto quando for sacar esse dinheiro de alguma aplicação que a gente pode vir a fazer. Independentemente disso, provavelmente você vai passar a aportar, a colocar mais dinheiro, porque você vai ser um ser humano mais aperfeiçoado, né? Você vai ter um emprego melhor, decidir estudar, passou num concurso, abriu seu negócio. Então, eu percebo que no que diz respeito à forma de produzir conteúdo aqui, a gente pode se desdobrar em muito mais coisas do que eu simplesmente ficar explicando para vocês o que é um CDB, o que é um LCI, quais ações vocês devem comprar, por que vocês devem comprar ações. Existem formas e formas da gente discutir felicidade e enriquecimento, e claro que isso também vai se traduzir na nossa carteira de investimento, no nosso acompanhamento mensal do nosso patrimônio, se ele está crescendo, está diminuindo, porque que questões do nosso mundo atual também podem influenciar no nosso patrimônio. Toda ação que nós tomamos é um ato de investimento.
Pode ser um investimento não financeiro, mas é um investimento. É um investimento de tempo, é um investimento das nossas emoções, das nossas expectativas. Criar a mentalidade de investidor talvez seja a verdadeira razão desse canal. Então a gente vai viver isso junto. Todo mundo vai ter momentos de perrengue, de dificuldades, né? Mas a gente pode ir traduzindo isso em estratégias e compartilhar isso para que haja crescimento e aperfeiçoamento, certo? Na minha vida, na vida de vocês, o pouco que eu tenho eu estou passando para vocês e isso é maravilhoso. Então, resumindo o nosso vídeo hoje não se limite, não crie desculpas, vitimismo, deixa tudo isso de lado e a gente vai começar, tá? Nos próximos vídeos a gente vai ter algum acompanhamento mais prático de como é que a gente pode financeiramente dar os nossos primeiros passos. Mas por hora, você precisa refletir sobre o que a gente falou agora, sobre dar esse start, sobre jogar fora essa bagagem emocional de culpa, de incapacidade, sabe? De coisas que você fez financeiramente no passado que não deram certo e agora a gente vai estar começando de novo. Se permita começar de novo, para que a gente possa, em meio aos novos erros que a gente vai cometer, estar num processo contínuo de crescimento e, consequentemente, também de enriquecimento material. Não esqueça que viver é um ato contínuo, constante de investimento. Então é isso, pessoal. Para esse primeiro vídeo era mais essa palavra assim de encorajamento, sabe, uma chacoalhada que eu acho que todo mundo precisa de tempos em tempos. Inclusive, já vai curtindo aí o vídeo, né? Começando a seguir o nosso canal, ativando o sininho, né? Vai ser um pouco desafiador também para mim estar produzindo com recorrência os vídeos, mas eu acredito que a gente vai estar conseguindo postar aí 2 vídeos por semana. E se veio alguém à sua mente nesse momento que pode precisar, né, da chacoalhada que esse vídeo, né, essa transformação, essa inquietação que esse vídeo trouxe ao seu coração, mas por uma boa razão, né, leva esse vídeo adiante, manda para essa pessoa, porque a gente vai se ajudando nesse processo de enriquecimento e de aperfeiçoamento pessoal, beleza? Até o nosso próximo vídeo.